6-0 é o que o Vasco é. O Vasco não é o time do 6-0. Mas ele também não é o time do Z4. Eu acho que tem um equilíbrio entre isso. No começo do segundo tempo, se vocês lembram, o Vasco teve uma chance clara com o Guilherme saindo cara a cara, e que o Vasco poderia ter tomado gol, e uma bola na trave do Barreal. Se o Vasco toma um gol ali, na fragilidade defensiva desse sistema, que é terrível, e que tiveram erros, se o Vasco toma o gol ali, era 1-1 e o jogo era outro, amigo. O jogo era outro. Então o torcedor do Vasco tem que ter pé no chão. Porque o que aconteceu hoje não é o normal. O que aconteceu hoje não é o que o Vasco é. A gente vai, obviamente, tá feliz, comemorar tudo que aconteceu hoje. Mas o futebol é feito de detalhe. E era a bola do Guilherme ou a bola do Barreal entrar que o jogo mudaria completamente. Só para deixar isso claro. Paciência. Assim como o Vasco, nos jogos contra o Grêmio, nos jogos contra o Atlético, em outras partidas, teve várias oportunidades também para fazer o gol. E não fez. E aí quem aproveitou, e aproveitou de uma maneira muito positiva, foi o Vasco. Aí veio o Ryan comendo a bola, o Coutinho. É brincadeira. Tem um vídeo, cara, eu até acho engraçado, né? Hoje ninguém aparece. Hoje ninguém aparece. Tem um vídeo, assim que o Coutinho chega ao futebol brasileiro com a camisa do Vasco, meu no SBT, que viraliza aí de vez em quando. Tem umas páginas aí que viralizam. Página de tricolor, página de flamenguista, página de botafoguense, que são instituições também que eu respeito demais. Não sou o cara da. Eu brinco lá no programa no SBT, mas é muito mais zoando Vene e Fernando do que os times em si. É, e aí viraliza quando eu falo assim: pós-Neymar, o jogador mais talentoso que surgiu nos últimos 15 anos do futebol brasileiro se chama Felipe Coutinho. Eu vou repetir, tá? Pós-Neymar, o jogador mais talentoso que surgiu dentro do futebol brasileiro nos últimos 15 anos é o Felipe Coutinho. Hoje não vai viralizar o vídeo, né? Não vai. Ele meteu 2 gols, ele deu assistência, ele jogou pra caralho. Hoje não vai viralizar. É engraçado, né? Hoje ninguém vai postar o vídeo do próprio Felipe Coutinho humilhando o Santos do Neymar e o Neymar no mundo. O Vasco tem que continuar a todo momento olhando para o sistema defensivo. O Vasco precisa melhorar muito a forma como ele se defende. O Vasco ainda gera, ainda é muito vulnerável na forma que se defende. E isso só vai ser resolvido com peças. Então, até trazendo mais informações aqui para vocês, hoje o Vasco tem uma negociação em andamento com o Carlos Cuesta, que é um jogador colombiano de 26 anos, que joga no Galatasaray. O Vasco já estava com tudo bem alinhado com o Galatasaray, sendo que o Spartak Moscou, pelo que eu recebi de informação, entrou na jogada no último momento e ofereceu um salário alto para o Carlos Cuesta, maior do que o Vasco tinha para pagar para ele. Isso quer dizer que babou, Pedrosa? Não, isso não quer dizer que babou. Até porque o Carlos Cuesta tinha se animado com a possibilidade de jogar no Vasco, com o projeto. E o projeto, gente, é muito parecido com o Carlos Andrés Gomes. Vocês perceberam duas coisas, informações que eu trouxe também, quando o Carlos Andrés Gomes chegou na coletiva, na chegada do desembarque, né? Quando ele deu as primeiras declarações dele como jogador do Vasco, ele falou: quero ser treinado pelo Fernando Diniz, uma informação que a gente trouxe, porque o Fernando Diniz convenceu ele é colombiano, o melhor jogador da América do Sul saiu daqui depois de ter passado pelas mãos do Fernando Diniz, que é o Arias, e é colombiano também, e eu quero ir para a Copa do Mundo. Se você se destaca dentro do futebol brasileiro, você tem condições totais de se colocar como um postulante a uma vaga na seleção colombiana e em qualquer seleção da América do Sul. Se você é muito acima da média no futebol brasileiro, as seleções da América do Sul, elas vão olhar para você, tá? Então, hoje eu vejo que o Carlos Andrés Gomes, que é um jogador que é convocado até com menos frequência do que o Cuesta, mas principalmente o Cuesta, se o Vasco conseguir ter essa retomada na temporada e ele continuar jogando bem, cara, ele vai estar aqui aos olhos do futebol sul-americano, numa vitrine gigantesca que é o Vasco. Isso é indiscutível.
e numa vitrine gigantesca que é o futebol brasileiro, que a cada ano que passa melhora de alguma forma. Então, eu acho mesmo, de verdade, que o Vasco tem que contratar esse jogador e tem que cada vez mais convencer. Até por isso o Admar Lopes, mais uma informação exclusiva que a gente trouxe também nessa semana, viajou para a Turquia, está lá ainda, existem outros nomes no radar, existem outras negociações em andamento para essa posição e quem sabe até para uma posição também de um jogador ofensivo. Existem negociações nesse sentido para que você traga esse jogador ofensivo e ele possa ser um coringa, que ele possa jogar em várias posições, mas principalmente o sistema defensivo. A diretoria do Vasco, e nem o Fernando Diniz principalmente, não podem se acomodar com o que o Vasco tem de elenco hoje. Não pode. Não pode cair na ilusão por conta do 6-0 hoje. O 6-0 hoje é maneiro pra cacete pro torcedor, pros jogadores, para ganhar confiança. Ele é maravilhoso. Ele é feliz demais. Vocês viram como é que eu abri a live aqui hoje. Mas não vão me fazer tirar o pé do chão. Não posso me iludir. E você também não pode se iludir. A cobrança tem que continuar. O Vasco tem que continuar progredindo. Para que o Vasco encontre o equilíbrio. Para que o Vasco encontre um momento decente. Porque hoje, tá? O Vasco ainda tá longe de ter uma temporada decente. A temporada do Vasco ainda é muito ruim. O trabalho do Fernando Diniz ainda não é consistente. Porque não adianta fazer o jogo que fez hoje e daqui para frente repetir o que aconteceu lá atrás. Ou vocês se esquecem que contra o São Paulo, o Vasco jogou pra cacete, o Vasco fez um jogo bizarro e depois do jogo contra o São Paulo, o time não conseguiu vencer durante 2 meses. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se iludam com o que aconteceu hoje. Fiquem felizes, comemorem. O Vasco ainda tem muita deficiência. O jogo poderia ter sido outro se o Santos tivesse feito as oportunidades que teve no começo do segundo tempo. O positivo hoje é o ganho de confiança, é o jogo que o Jair fez, é o jogo que o Coutinho fez, que o Tietê, que o Ryan, que o David. É você ter um esboço, e isso é fato. Repito, o campo fala. É você ter um esboço de que esse time consegue jogar sem o Verratti, de que esse time não é tão dependente do Verratti. E não descartem o Verratti, que ele é um jogador que ainda vai ser muito importante para o Vasco nessa temporada. Ele só não é insubstituível. Ele só não é intocável. Isso eu sempre defendi aqui. Então, não se iludam. Tenham na mente de vocês que ainda tem muito trabalho a se fazer. O Vasco ainda precisa melhorar muito como time. Defensivamente, o Vasco ainda precisa ter números melhores. E o Vasco tem que começar a também pontuar mesmo quando não joga tão bem. Mesmo quando não joga tão bem. Esse é o segredo do Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco, se você for pegar as vitórias do Diniz, elas são vitórias todas com 3 gols para cima. O Vasco não ganha de 1-0. O Vasco não ganha de 2-1. Não consegue. Porque, de alguma forma, esse time tem que abrir bastante esse placar para não sofrer lá atrás, que é um time que toma gol todo jogo. Hoje, graças a Deus, não tomou. Ainda bem que não tomou, mas quase tomou. E se toma, bagunça tudo. Então, é melhorar defensivamente, ser mais consistente, tá? Continuar aproveitando as oportunidades, não 6, porque isso é raríssimo, mas aproveitar as oportunidades para você construir o placar e saber jogar com o placar. Agora, você vai perguntar para mim se repete o time? Amigo, com todo respeito, vou falar aqui, eu não sou negacionista da bola. O campo fala, meu irmão. O campo tá falando. O Vasco ganhou de 6-0 do Santos jogando fora de casa, com essa formação. O Vasco vai jogar fora de casa contra o Juventude, podendo ter o Verratti de volta. Se tu ganhou de 6-0 e você estava perdendo todos os jogos anteriores, como é que eu vou voltar com o Verratti pro time? Eu não duvido do Diniz fazer isso não, tá? Eu não duvido não. Porque ele é meio totoca. Mas eu repetiria. Assim, eu não posso brigar com a imagem. Brigar com o que eu, meu irmão. O Verratti pode ser terceiro reserva. Tá tudo certo. O que a gente não pode ter é memória curta. É ingratidão. São críticas exacerbadas. De críticas além do ponto. Foi só isso que eu defendi. Aqui a todo momento. E vou continuar defendendo. Um jogador que é o artilheiro do Brasil. Um jogador que evitou a queda do Vasco.
Um jogador que foi artilheiro do Vasco, no melhor ano do Vasco, nos últimos, sei lá, 10 anos, que foi 2024, esse jogador, ele não pode ser esculachado e massacrado como um bando de abutre faz. Hoje ele não jogou. O Vasco foi muito bem. Que bom. Agora o Verratti volta e o Verratti vai ser mais uma opção para o Vasco. O Verratti vai ser mais um cara que vai ajudar no sistema ofensivo do Vasco da Gama. E eu sempre falei aqui, não tem nada a ver com o Verratti em si. Tem sempre a ver com o Vasco não ter um 9. E o Pedrosa atualizou tudo sobre o mercado da bola, atualizou um pouquinho ali sobre o Carlos Cuesta, dizendo que teve uma proposta do Spartak Moscou, mas que, por enquanto, ainda está indefinido. E a ida do Admar Lopes para a Europa, para a Turquia, foi, quem sabe, para conseguir agilizar tudo que envolve esse zagueiro colombiano que pode estar chegando para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco venceu o Santos por 6-0, um placar aí que mexeu com o ambiente esportivo, né? Os jornais, todo mundo lá da Europa também está repercutindo sobre essa vitória do Vasco. E, rapaz, o Santos demitiu o Kleber Xavier. Aí tem o burburinho sobre o Sampaoli, um monte de coisa. A verdade é que o Vasco conseguiu sair da zona da degola, a zona do rebaixamento, e vai ter que vencer novamente ali mais uma partida agora frente à equipe do Juventude. Uma vitória seria muito importante para que o Vasco consiga, enfim, tirar essa zica braba da zona de rebaixamento. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!